Você está cego, mas está pronto para ver? Bartimeu, o cego de Jericó, revelado por Neville Goddard. Você já se perguntou o que de fato significa ver? Ver com os olhos do corpo não garante sabedoria. Ver o mundo ao redor não é o mesmo que compreender o mundo dentro. Porque existe uma cegueira mais profunda que a dos olhos. A cegueira da mente adormecida, da identidade perdida, da consciência que se perdeu no reflexo e esqueceu o que é o espelho. Você está cego, mas está pronto para ver? Essa é a única pergunta que importa. Todo o resto, o dinheiro, o amor, a cura, o sucesso, são consequências da resposta. Enquanto você corre atrás de soluções externas, tentando controlar o mundo como quem arrasta um navio pelo deserto, a vida apenas observa. Ela não age, ela espelha. Ela apenas responde. E você não pode mudar a resposta sem mudar a origem. Neville Goddard disse com clareza: você não atrai o que quer, você atrai o que é. E ainda assim, você continua pedindo. Como Bartimeu, sentado à beira do caminho, esperando que algo ou alguém passe e transforme sua sorte. Mas Bartimeu não é um personagem. Bartimeu é você. Jericó é o estado mental onde você se encontra. Imerso na dúvida, na espera, na expectativa de que algo fora de você te conceda aquilo que só pode brotar de dentro. Bartimeu é o símbolo da consciência que se esqueceu de sua origem. Cego, ele ouve que Jesus está passando. Mas Neville foi categórico. Jesus não é um homem lá fora. Jesus é a consciência desperta dentro de você. O eu sou. A habilidade de assumir um estado. A voz silenciosa que pergunta dia após dia: o que queres que eu te faça? Esse não é um pedido de um ser supremo fora de você. É o próprio eu que habita a sua imaginação perguntando: qual realidade você está pronto a assumir agora? E você responde com medo, responde com dúvida. Ou pior, responde com um desejo e continua agindo, como quem ainda não recebeu. Isso é cegueira. Porque ver, no sentido espiritual, não é enxergar com os olhos. É sentir com convicção o fim realizado, mesmo que aparentemente seja o oposto. É estar cego por fora, mas ver por dentro. É confiar mais no invisível do que na aparência das coisas. Bartimeu não enxergava com os olhos, mas ele ouvia. E ouvir, para Neville, é imaginar. Tudo que você ouve, você cria. Tudo que você aceita como verdade, você manifesta. O grito de Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não é um pedido religioso. É o clamor simbólico do inconsciente cansado de viver nas margens do caminho. É o momento em que o ser humano se cansa de mendigar bênçãos e começa a reivindicar sua identidade criadora. Mas o mundo sempre tenta silenciar esse grito. A multidão, que repreende Bartimeu, é a voz coletiva das crenças, da lógica, da cultura, da razão fria. São os pensamentos repetidos da velha identidade que diz: você não pode. Isso não é real. Seja realista. Quem você pensa que é? E aqui entra o primeiro ponto de ruptura do seu despertar. Você tem coragem de continuar gritando quando o mundo todo tenta silenciar sua imaginação? Bartimeu teve, e por isso Jesus parou. O que isso significa? Jesus parar é o momento em que a consciência responde. É quando a sua persistência interior altera sua vibração. É quando você deixa de pedir e assume. Quando você deixa de desejar e começa a sentir como quem já tem. A consciência não responde a lágrimas. Ela responde à assunção. Bartimeu não disse: ajude-me, por favor. Ele gritou como quem sabia que já era dele. Como quem sabia que bastava ser ouvido, ou melhor, bastava ser sentido. Jesus manda chamá-lo. E veja o detalhe simbólico. Bartimeu lança fora o manto. O que é esse manto? É a identidade antiga. É o estado de vítima, de coitado, de pedinte. É o casulo do eu limitado. E aqui está o primeiro insight profundo de Neville revelado nessa história.
Antes de receber, você tem que abandonar o estado antigo. Você não pode carregar a roupa do cego para dentro da visão. Não se pode viver a nova vida com a roupa da velha identidade. Você quer dinheiro, mas pensa como pobre. Quer amor, mas se sente indigno. Ter saúde, mas repete o estado de doente tentando melhorar. E depois se pergunta por que não manifesta nada. Bartimeu lança fora o manto. Ele levanta-se, vai até a consciência, até o Jesus interno. E ali ouve a pergunta mais poderosa que o ser humano já recebeu. O que queres que eu te faça? Pare. Respire. Imagine que agora, neste instante, a consciência, não um Deus fora de você, mas seu próprio eu interior, te faz essa pergunta. Você está pronto para responder? Porque a maioria não está. A maioria pediria segurança, aprovação, um sinal. Mas Bartimeu pede visão. Por quê? Porque ele entendeu que ver é o começo de tudo. Ver é assumir a responsabilidade. Ver é sair do estado de vítima e entrar no estado de criador. Ver é saber que tudo que está diante de você nasceu de você. Então, Jesus, a consciência, responde: vai, a tua fé te salvou. Neville explicaria assim: você foi salvo pelo estado que assumiu. Porque fé não é esperança. Fé para Neville é sentimento assumido com convicção interna. É imaginar algo e sentir como se já fosse real, mesmo que o mundo diga o contrário. Esse é o segredo. Esse é o poder. Este é o momento em que o cego vê. Mas há mais, porque o milagre verdadeiro não é a cura da visão. O milagre está em quem Bartimeu se torna depois. Ele não volta ao lugar onde estava. Ele segue o caminho. E aqui está o significado majestoso dessa jornada. A verdadeira visão não é enxergar o mundo. É saber para onde você está indo, mesmo de olhos fechados. Porque o cego que imagina com fé já viu. O que acontece depois que você vê? A maioria acha que ver é o fim, mas ver, na verdade, é o começo. Bartimeu recupera a visão, mas não volta a viver como antes. Ele não corre para contar a todos, ele não comemora, ele segue o caminho. Porque quando você finalmente vê com os olhos da consciência, você entende, tudo muda. Inclusive o que você tolera, o que você deseja e, principalmente, o que você está disposto a sustentar internamente. Ver, para Neville Goddard, é o ato de despertar para o fato de que tudo é consciência e que aquilo que você sente como verdadeiro se projeta como realidade. Ver é não poder mais colocar a culpa fora. É não poder mais alegar ignorância. É aceitar com humildade e coragem que você é a origem de tudo o que aparece. E isso é assustador. Porque enquanto você estava cego, podia se esconder atrás da ideia de que o mundo era aleatório. Podia culpar a sorte, o karma, os outros, o passado, os pais, o governo, os traumas, os bloqueios. Mas quando você vê, quando realmente vê, tudo isso desmorona. E o que sobra? Você. Apenas você, frente a frente com o seu próprio poder. Neville dizia: você é Deus, operando em um nível de consciência humana. Mas o mundo te educou para ter medo de si mesmo, para duvidar da sua própria mente, para esperar por um salvador, para se comparar, para acreditar que imaginar é perda de tempo, que a realidade é dura, que sonhar é infantil. E por isso, você permaneceu cego por tanto tempo. Porque assumir esse poder é se despir de todas as muletas. A fé que cura Bartimeu não é a crença em um milagre externo, é o abandono de toda dúvida interna. É a confiança absoluta de que o que você sente já é. Ele imagina vendo e então a visão acontece. Ele salta da margem do caminho e entra no fluxo e nunca mais volta para o estado anterior. Você está pronto para isso?
Porque a maioria quer enxergar, mas não quer o preço da clareza. E o preço é este: você se torna responsável por tudo. Tudo o que você vive, tudo o que você sente, tudo o que aparece. Não mais vítima, criador. É nesse ponto que muitos recuam, porque é mais confortável culpar, é mais fácil esperar. Mas não há crescimento onde há fuga. O que te cega não são os obstáculos, é a sua recusa em assumir que tudo começa dentro de você. Neville deixou claro: mudança real não vem de lutar contra o externo, mas de mudar o conceito que você mantém de si mesmo. Esse é o verdadeiro pós-visão. É quando você para de tentar controlar o cenário e passa a encenar o personagem que deseja ser. Você para de reagir e começa a criar. Mas como manter essa visão acesa? Como viver como quem já viu, mesmo quando a realidade parece zombar de você? A resposta é simples. Não é fácil, mas é simples. Permanência interior. Você precisa sustentar o estado desejado como quem sustenta a respiração, como quem protege uma chama no meio do vento. Porque a mente antiga vai voltar. A dúvida vai voltar. A multidão interior, aquelas vozes que tentaram calar Bartimeu, vão tentar te convencer de novo que você está sonhando demais. E é aí que você prova que realmente viu. Porque ver uma vez é fácil, mas permanecer vendo é o que cria a manifestação. Neville ensinava que você deve entrar na cena do seu desejo já realizado e permanecer ali até que a sensação se torne natural. O sentimento do desejo realizado é o segredo. Mas você sente e depois desfaz com pensamentos contrários. Você imagina e depois cancela com lógica. Você afirma, mas contradiz com emoção. E isso é cegueira disfarçada. Ver de verdade é viver como quem já possui. Não é fingir, não é desejar, é assumir. É viver a partir do fim, como se nada pudesse te convencer do contrário. É sentar-se à mesa antes de ser convidado, porque você já é o anfitrião da sua própria realidade. Mas por onde começar? Comece como Bartimeu, decidindo o que quer ver. A maioria não decide. A maioria quer melhorar a vida, quer ser feliz, quer ter mais dinheiro. Mas esses desejos são vagos, rasos, genéricos. Não geram imagem mental, não produzem estado interno. Não têm cheiro, nem cor, nem densidade emocional. E o universo responde à clareza vibracional. O que você sente, você emite. E o que você emite, você recebe. É como Neville dizia: você não recebe o que deseja, você recebe aquilo com o qual está em harmonia. Então você precisa entrar em harmonia com o que quer ver. E isso significa viver como se já estivesse vendo. Você quer abundância? Sinta-se abundante. Você quer saúde? Haja como alguém já curado. Você quer amor? Seja o amor que deseja encontrar. Você quer visão? Então feche os olhos e veja por dentro. Essa é a prática. Esse é o treinamento. Você não precisa de esforço, você precisa de intenção dirigida. Você não precisa de mais provas, precisa de decisão interior. E, acima de tudo, precisa parar de pedir. Você não é mendigo no universo, você é o criador da cena. O momento em que você para de pedir e começa a assumir é o momento em que tudo começa a mudar. Por isso, agora, neste instante, faça a pergunta que muda destinos. O que eu estou pronto para ver? E depois, com coragem, com convicção, com clareza, assuma esse estado como quem veste uma nova pele. Deixe o velho manto no chão, não olhe para trás, porque o cego já ficou para trás, e o que segue agora é o Criador. Você não precisa mais de permissão nem de aprovação. Você só precisa viver o fim como real. E se essa mensagem te tocou, se algo dentro de você despertou hoje, um novo olhar, uma nova certeza, uma nova visão,
Então eu te convido, não pare por aqui. Este canal existe para isso, para te lembrar todos os dias de que você já é o que busca. Por isso, se inscreva agora no canal Viva o Fim. Ative o sino, receba cada vídeo como um novo chamado para o seu despertar. Aqui a gente não busca milagres, a gente encarna um milagre. E lembre-se, a sua imaginação é Deus dentro de você. Se você está pronto para ver, então feche os olhos e veja o fim. Sinta o fim, viva o fim, porque o universo sempre responde àquele que vê.